Ok. Está gravando. Olá, bem-vindos a todos. Essa é a reunião de lançamento do Movimento Brasileiros Imigrados. Nós somos um grupo de brasileiros no exterior, brasileiros estudantes, pesquisadores, profissionais, acadêmicos, empreendedores, residentes em várias partes do mundo, preocupados com a qualidade de vida transnacional, o processo democrático no Brasil e nos países de residência e, principalmente, o desenvolvimento de políticas públicas e a representação política dos brasileiros imigrados de forma inclusiva, permanente e continuada. A evolução e movimentação das comunidades brasileiras emigradas requer interação constante e efetiva de seus membros e avaliação de seus recursos e demandas para a real representatividade dessas pessoas. Acreditamos que o desenvolvimento e integração dessas comunidades em seus países de residência advém também de apoios sociais, educacionais e culturais diversos, além e principalmente da representação política no seu país de origem. Nós somos pessoas ao redor do mundo e nessa reunião hoje de lançamento, temos aqui alguns dos membros que vão se apresentar a partir desse momento. Então, passo a palavra aos colegas, por favor, uma breve apresentação de vocês, onde estão, um pouquinho da formação, e nós somos 9, se não me engano, e eu vou falar de todos os outros membros que não puderam estar presentes hoje. Esdras. Então tá. Meu nome é Esdras Ribeiro, sou carioca, franco-brasileiro, já estou há 18 anos na França, em Paris. Sou doutor em Direito, mestre em Relações Internacionais. E meu trabalho, desde quando eu cheguei aqui, trabalhei bastante com a comunidade, em direito migratório. Hoje trabalho bastante com refugiados africanos. E a comunidade, eu vivi sempre ao redor da comunidade como porta-voz do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, como porta-voz também do Conselho aqui do Consulado Geral de Paris. Excelente. É o próximo? Vanessa. Sim. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vanessa, moro em Berlim, na Alemanha. Sou professora, pesquisadora e doutora em línguas e culturas e pesquiso já há muitos anos sobre o ensino da língua portuguesa como língua pluricêntrica, porque trabalhando em instituições europeias, percebe-se ainda a diferença hierárquica entre uma variação e outra nas instituições. E não só isso, e esse projeto também de pesquisa e de trabalho me levou a trabalhar perto da comunidade brasileira que vive em Berlim e também na Alemanha. Fui membro do Conselho de Cidadãos desde 2004 até 2018. Também, nessa época, eu cheguei a ser a coordenadora da Mesa de Cultura, para, na verdade, trabalhar com feiras de culturas e também trabalhar com a língua portuguesa, representando a variação brasileira. E hoje nós estamos aqui, estou aqui muito feliz participando desse grupo e trazendo comigo essa bagagem, mas também a vontade de que a nossa representatividade perante esse novo governo esteja cada vez mais fortalecida. Obrigada, Vanessa. Miguel? Olá, olá a todos, todas. Eu sou Miguel Caminhontem, nasci em Curitiba, estou no Japão há 32 anos e atuo hoje na área de educação. Mas antes de atuar como educador, eu fui, como a maioria dos brasileiros que imigraram, eu fui um operário, trabalhei em limpezas, trabalhei em construção civil e há cerca de 22 anos eu trabalho na área de educação, voltada principalmente para brasileiros que estão no exterior. A princípio, com relação a supletivo do ensino fundamental, ensino médio, à distância, e logo depois com relação ao ensino superior, com uma instituição brasileira na metodologia de ensino à distância.
Eu atuei no CRBE entre 2013 e também no Conselho de Cidadãos de Tóquio entre 2013 e 2018. Independente de cargos, eu tenho acompanhado toda a movimentação dos brasileiros no exterior, mas principalmente com relação ao voto e a quantidade de brasileiros que votam e essa representatividade desde 1998. Na época, aqui no Japão, haviam cerca de 600 pessoas que tinham direito de voto. E no mundo inteiro não havia nem 50 mil. Hoje, no mês de abril, eu analisando dados do Tribunal Superior Eleitoral, nós já somos cerca de 620 mil eleitores cadastrados no exterior. Essa força é muito grande, ela representa um número superior de eleitores do estado do Acre, de Rondônia e de Roraima. É importante que a gente se faça representado não só pelo voto para presidente, mas também para o voto para o senador, para Senado, deputados, e que tenhamos realmente uma representação efetiva como brasileiros do exterior. Obrigado. Obrigada, Miguel. Vanessa Alvarez? Oi, meu nome é Vanessa Alvarez, sou advogada no Brasil, especialista em Direito Constitucional e Direitos Humanos, mestrando em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e em Paris, cheguei em Paris em setembro para cursar o mestrado, o segundo ano do mestrado em Direito Internacional, no percurso de Direito Comparado, e foi justamente nesse âmbito que surgiu o movimento Étudier Temporaire, que foi um movimento dos estudantes brasileiros para conseguir vir para a França, porque, enfim, a França classificou o Brasil como vermelho, que significava que nenhuma pessoa poderia vir para cá, nenhum estudante. Então, o movimento foi criado para sensibilizar as autoridades brasileiras e francesas. Tivemos bastante apoio, enfim, das autoridades francesas, e o que nos auxiliou bastante nisso, e finalmente conseguimos o nosso objetivo. Os estudantes conseguiram vir para cá. E aí, enfim, nesse sentido, é que é muito importante essa participação, enfim, nesse movimento, porque a partir do momento que a gente chega no exterior é que a gente verifica quais são essas dificuldades do brasileiro no exterior, o quanto é importante ter essa participação e também o quanto é importante poder votar, por exemplo, para os parlamentares, não apenas para presidente da República, mas, enfim, para outros cargos, porque mesmo estando fora do Brasil, estando fora do Brasil, ainda assim é importante que a gente possa influenciar a política no Brasil, fazer parte, enfim, o papel básico de cidadão, né? Então, muito obrigada pelo convite, Esdras, e por poder participar. Obrigada, Vanessa. Márcia Grey? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcia Grey, eu sou de São Paulo, capital, eu sou advogada e eu trabalho numa empresa de software aqui nos Estados Unidos há 11 anos, sou a gerente de impostos e compliance para a América Latina e o Caribe, moro aqui na região há quase 22 anos, também sou cofundadora de 2 ONGs no Brasil, uma ONG chamada Nordeste Nerd, que ajuda alunos carentes, principalmente da região do Nordeste, a estudarem, e uma outra chamada Marias Também Tem Forças, que também ajuda vítimas de violência doméstica na região de Caruaru, Pernambuco. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Márcia. Jair? Peraí, Jair pode falar? Quer falar depois? Chegar no... Jair, a gente não está te ouvindo. A gente não consegue te ouvir. Jair, espera um pouco, a gente vai para o Ivan. Depois Tá, você joia. fala, tá bom? Tá joia, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Ivan Paulino Lima, sou biólogo, microbiologista, trabalho com pesquisa aqui no Instituto Blue Marble, do Centro M de Pesquisas da NASA, aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E, então, eu atuo bastante com pesquisa no laboratório e eu faço bastante divulgação científica também, né? Porque eu fiz toda a minha formação até o doutorado no Brasil e eu sempre dependi de bolsa de estudos, né? Então, toda a oportunidade que eu vejo de fazer divulgação científica e retribuir para a sociedade, né, o investimento que foi feito em mim é uma coisa que eu carrego comigo, né?
E mesmo aqui nos Estados Unidos também, né, oportunidades para divulgar ciência sempre é uma coisa que eu levo comigo. Eu fico muito agradecido por ter recebido esse convite, né? Eu estou também participando de uma startup aqui de biomineração, utilizando micro-organismos para extrair metais, né? Uma abordagem muito mais amigável para o ambiente, é uma coisa que um assunto crítico, né? Um assunto global que a gente precisa encarar com bastante prioridade, né? Em qualquer contexto, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Fico muito, muito feliz com o convite e espero poder contribuir com o que eu puder. Obrigada, Ivan. Bom, deixa eu ver aqui, a gente tem a Mariane. Pode falar agora? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Mariane Fácio, eu sou estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires, sou original do Mato Grosso e sou uma pessoa que busca aí uma articulação entre os estudantes, já atuei em grêmios estudantis, já estive uma temporada em trabalhos voluntários no México pela organização Rotary Internacional, com trabalhos humanitários, mas hoje fico muito feliz pelo convite para poder contribuir com a voz dos estudantes brasileiros pelo mundo. Perfeito, obrigada, Mariane. Será que Jair pode falar agora? Vamos ver se ele está aqui. Jair, a gente não está te ouvindo. Se ele não conseguir, eu posso ler a bio dele. Tá bom. Valéria, por que você não vai em frente e não lê, então? Tá bom. O Jair Siqueira Neto, ele tem uma graduação em Ciências Biológicas pela Unicamp, doutorado em Microbiologia Genética e Biologia Molecular e pós-doc no Instituto Pasteur da Coreia do Sul. Foi pesquisador desse mesmo instituto na Universidade da Califórnia em São Francisco e, desde 2014, é professor e pesquisador na Universidade da Califórnia em San Diego, na Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Sua linha de pesquisa envolve a descoberta e desenvolvimento de terapias para doenças infecciosas, e ele trabalha e entende muito bem e explicou para a gente num vídeo fenomenal sobre o desenvolvimento e a segurança das vacinas contra o coronavírus e a Covid-19. Okay. Tatiana, sua vez também de falar sobre você. Sim, obrigada. Bom, eu sou Tatiana do Trimelo, eu moro aqui, moro fora do Brasil desde 1995, tem gente aqui que não era nem nascido, né? Mas, enfim, estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos, por aí, 21 anos, e eu sou professora de português como língua estrangeira, participo como posso de iniciativas comunitárias, sou coordenadora do projeto Contadores de Histórias, que é um projeto que tem o objetivo de trazer a cultura brasileira e a prática da língua portuguesa para as crianças brasileiras, né, de famílias brasileiras, bom, crianças brasileiras também, de famílias brasileiras, mas crianças que falam português em geral, trazer para essas crianças o contato com a língua e com a cultura. E acho que é isso, né? E eu que não... Desculpe, Valéria. Não tem problema. Vai lá. A gente não pensa muito sobre isso, mas eu sou mestra em Educação pela São Francisco State University, sou funcionária pública, sou ex-coordenadora de comunicação do extinto CRBE, sou ex-diretora e cofundadora do IBEC, escola comunitária que nós tivemos aqui. Tenho ainda intensa participação na política local, no meu local de residência aqui nos Estados Unidos, inclusive concorrendo a cargo público, e sou de São Francisco, da Grande São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, o atual centro do mundo. Vamos lá agora. Nós criamos um manifesto, um movimento vai... Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho que é importante até mesmo para mostrar para as pessoas que vão ver esse vídeo, a questão da amplitude das pessoas que estão aqui, porque eu esqueci de falar que eu também fui coordenador do CRBE na questão de política e cidadania, que eu acho que foi
Uma das que faltou, até mesmo para poder as pessoas, quando verem, falar assim, essa caminhada já vem de longa data, não começou ontem, né? Não, verdade. Para quem não Desculpa. sabe, o CRBE foi, até 2019, o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Desse grupo, que trabalhou até 2019 em interlocução com o governo federal, foi extinto pela atual administração federal. Somos 4 pessoas aqui nessa reunião. Eu, a Vanessa Domingues, o Esdras e o Miguel. Nós 4 participamos na maior parte dessa caminhada, que vem desde 2008, como eu falei, foi extinto no início da atual administração federal, e um modelo que se revelou bastante ineficiente ao longo dos anos. Então, como vocês vão ver, a nossa proposta agora é um modelo absolutamente diferente, muito mais dinâmico, muito mais integrador, e realmente promovendo políticas públicas e contando com o contato e a representatividade das pessoas que moram no exterior. Nós queremos, a partir desse momento, esse vídeo é o lançamento do Movimento Brasileiros Emigrados, que os brasileiros no exterior que tenham interesse em juntar-se a nós, que venham, juntem-se ao movimento se tiverem intenção de adicionar, de trabalhar em prol dos brasileiros no exterior, de trabalhar pensando em políticas públicas locais, e com o governo federal do Brasil, com os governos estaduais do Brasil, municipais, como pensarem isso. Nós queremos que as políticas sejam abrangentes, inclusivas, e que sejam realmente representativas de quem nós somos no exterior. Sem lado, nós somos progressistas, mas esse grupo tem pessoas do PT, tem pessoas que não são do PT, mas certamente estamos todos alinhados com essa forma de pensamento, com o pensamento que está vindo e que, se Deus quiser, virá num novo governo e promoverá o bem-estar desse Brasil no exterior. Nós redigimos um manifesto escrito a todos os candidatos e redigimos um manifesto similar, dirigido especialmente ao presidente Lula, e já entregamos ao grupo do Lula, como Esdras, como pode falar isso, as pessoas que compõem a equipe. Já foi entregue ao Marcola, que é o assessor, né, o assessor direto do candidato à presidência, né, do possível candidato, porque ele ainda não é pré-candidato. É um pré-candidato. Já está com o Marcola e já foi entregue também a Luiz Mercadante, que é a pessoa que cuida do plano de governo dele. Excelente. E nossas propostas estão, a partir de hoje, abertas a todos os pré-candidatos e futuros candidatos à presidência do Brasil que queiram trabalhar conosco, que queiram entender o que as comunidades no exterior são. Posso incluir alguma coisa? A questão do grupo, quando a gente pensou nesse grupo, partiu de um sonho, né? A gente já vem caminhando. Não estão aqui presentes, mas ainda tem do antigo CRBE, tem o Zé Paulo do Suriname, tem o Dedé da Guiana, tem a Daniela de Barcelona, tem o Lívio, que também vai vir trabalhar com a gente. Então, a ideia era que a gente pudesse ter um espaço democrático. A gente tem pensamentos progressistas, mas, sim, é aberto a todo mundo. Então, mesmo a ideia desse grupo é que a gente possa ter uma democracia que seja aberta ao diálogo, que possamos dialogar. Na época do CRBE, eu não achava que tinha muito diálogo. A gente, muitas vezes, conseguia fazer algum plano de ação, alguma ata, mas ficava no papel. A nossa riqueza desse grupo é que a maioria está desde o início, desde 2007, 2008, e a gente conseguiu pegar todos esses documentos, porque a gente fazia parte, junto com a vivência com a comunidade, com as experiências particulares de cada um, e elaboramos esse papel. E esse papel ele não é limitado a só esse grupo. Esse papel ele é limitado a qualquer pessoa que queira, que tenha vontade de praticar o bem comum, que é para a comunidade, desenvolver a comunidade. Então,
eu acho que isso vai ficar registrado, que se tornou esse movimento, para mim, ao meu ver, me corrijam se estou errado, um local de diálogo. Exatamente. De diálogo para a comunidade, independente se são progressistas, se são conservadores, desde o momento que possamos discutir no campo das ideias intelectualmente, todos são bem-vindos. E muito obrigada por mencionar as outras pessoas. Eu vou ler o nome de todas as pessoas que estão na fundação do Movimento Brasileiros Emigrados, Movimento Brasileiros Emigrados, MBE. O Alex Ura, líder comunitário do Alabama, nos Estados Unidos. Ana Flávia Ferro, bióloga e pesquisadora em Berlim, na Alemanha. Ângela Teodoro, mestra em administração e liderança comunitária grande, na Califórnia, nos Estados Unidos, ela mora no Vale do Silício. Aurélio dos Santos, empresário, ex-coordenador da mesa de empreendedorismo do extinto CRBE, da Colônia, Alemanha. Camille Cabral, militante, médica dermatologista e política transexual franco-brasileira, primeira transexual eleita da história da República Francesa e fundadora do PAST, não sei falar francês, Prevenção, Ação, Saúde e Trabalho para os Transgêneros em Paris, na França, pessoa histórica no movimento Brasileiros no Exterior. Clara Guimarães, doutora em Filosofia Política na Université Paris-Cité, pesquisadora convidada da Universidade de Montreal e presidente da EFIGES, Associação de Jovens Pesquisadores em Feminismo, Estudos de Gênero e Sexualidade da França. Cristiane Vieira, empresária, diretora da Escola de Língua Portuguesa Brasil, a RED, de Nova York e New Jersey, nos Estados Unidos. Daniela Pacheco, jornalista e profissional de marketing, ex-coordenadora da mesa de esportes do extinto CRBE de Madrid, na Espanha. Davi Antônio Coutinho, pedreiro, Conselho de Cidadãos da França, Noisy-le-Sec, da França. Érica Erickson, doutoranda em Educação pela São Francisco State University, mestra em Políticas Públicas, gerente de Políticas Públicas de um programa de educação infantil em São Francisco, Califórnia. Eugênia Fernandes, doutora em Linguística, professora da University of California, em Davis, aqui na Califórnia. Fátima Ramael, líder comunitária e porta-voz do Conselho de Cidadãos na Palestina. Fred Lima, MBA, é um profissional de cybersecurity em San Ramon, Califórnia, Estados Unidos. José Hermenegildo Gomes, Dedé, líder comunitário e porta-voz do Conselho de Cidadãos na Guiana Francesa. José Paulo Ribeiro, pastor evangélico e líder garimpeiro, ex-coordenador da Mesa de Política e Cidadania do extinto CRBE no Suriname. Malu Dantas, educadora, especialista em língua portuguesa em San Diego, Califórnia. Marta Fácio, empresária do agronegócio, professora e mestranda na Universidade de Paris. Renata Nogueira, enfermeira sanitarista pela USP e Fiocruz, enfermeira no Planned Parenthood, está agora aposentada, reside em Fremont, na Califórnia, Estados Unidos. Thaís Lyons, empresária, advogada, ex-membro do extinto Conselho Provisório pré-CRBE, que vive agora em Los Gatos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa é a lista dos membros fundadores do Movimento Brasileiros no Exterior. Então, vamos começar a passar a leitura do nosso documento, votação simbólica do documento, e é só isso, essa é a nossa pauta para hoje. Então, alguém gostaria de começar a ler o documento? Por favor, eu só gostaria de acrescentar, então, o meu nome nessa lista. Não, mas você se apresentou. Ah, perdão, ok. Eu não mencionei nenhum de nós que nos apresentamos aqui. Fora nós, os membros que não estão presentes. Foram os nomes que li. Então, os outros somos nós. Quem gostaria de começar a leitura do documento e gostaria de fazer algum preâmbulo, por favor, esse tempo é seu. No caso, como vai ser organizado? Cada um vai ler uma parte? Eu acho que é menos maçante do que uma voz só falando tudo, né? Então, eu posso começar, eu faço a primeira... São 9 páginas, nós somos quantos? Somos 10. Isso. Então, mas o Jair não poderá ler, então... Cada um faz uma página? Isso, perfeito.
Posso começar ou... Por Não, favor. da Borlefim. Pode começar. Não, são as mulheres primeiro, não? Pode começar. Pode começar, Tá bom, Esdras. então tá. Carta aberta aos partidos políticos e aos candidatos e candidatas nas eleições presidenciais de 2022. Prezados candidatos à presidência da República no Brasil. Existem comunidades brasileiras espalhadas por todo o mundo. E o número de brasileiros no exterior passou de 1,9 milhão em 2012 para 4,3 milhões em 2021. Alguns deixaram o país há muitas décadas, mas hoje há muitos recém-chegados, alterando os perfis e as necessidades das comunidades. As causas que levam um brasileiro a emigrar são sempre as mesmas: crise econômica, taxa de desemprego acelerado e situação de violência crônica em todo o país. De acordo com a reportagem da BBC News Brasil, os brasileiros que vivem no exterior enviam ao país valores recordes. Até setembro de 2021, as remessas já haviam atingido 2,84 bilhões de dólares, o equivalente a 15,9 bilhões de reais. Em 2020, foram enviados 3,31 bilhões de dólares, ou seja, maior que a arrecadação do estado do Mato Grosso, que teve o valor registrado em 2020 de 15 bilhões de reais. Dados do próprio Banco Central revelam que as remessas do exterior para o Brasil em 2021 ultrapassam a marca dos 3 milhões de dólares, confirmando o que havia sido publicado na imprensa. Vale ressaltar que as remessas de pequenos valores e as remessas irregulares não são contabilizadas pelo Banco Central brasileiro. É sabido que as altas taxas de envio e o câmbio desfavorável induzem a essa prática de remessas irregulares por parte de brasileiros residentes no exterior. Essa diáspora tem uma participação enorme no desenvolvimento do Brasil. Cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Barra do Garça, Governador Valadares, Oiapoque, Rondônia, Rondonópolis, Macapá e outras têm seu mercado fortalecido com envio de dinheiro oriundo do exterior, por terem uma forte incidência de brasileiros expatriados. Esses valores, ao circularem na economia brasileira, geram impostos que, por sua vez, geram serviços dos quais os brasileiros no exterior não usufruem. Além disso, os brasileiros residentes no exterior têm muito a oferecer com o conhecimento adquirido na sociedade onde residem. Por este motivo, é justo e determinante que haja participação dos brasileiros emigrados na construção de políticas públicas do nosso país. Estes brasileiros que são elementos fundamentais no desenvolvimento econômico. Dessas regiões no Brasil. Assim como importantes pontos de apoio financeiro para suas famílias. Mantém claramente seus vínculos com os pais e com seus compatriotas, levando uma vida transnacional. As remessas de divisas são uma importante fonte de renda para famílias em países em desenvolvimento. Um estudo da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, usando dados de 77 países, constatou que um aumento de 10% nas remessas ocasionou a redução de 3,1% no índice de pobreza. O relatório concluiu que, embora o caráter das remessas como recursos de natureza privada seja respeitado, intervenções políticas sustentadas poderiam incentivar famílias migrantes a usarem as remessas como garantia para a aquisição de empréstimos para as pequenas empresas e para os outros fins produtivos. Estes dados comprovam que os imigrantes brasileiros mantêm estreitos laços econômicos com seu país, apesar da representação política desses cidadãos perante o governo federal ser inexistente. Deste modo, os brasileiros no exterior não têm representação ou interação com deputados e senadores eleitos, nem com o poder executivo, limitando o pleno exercício de sua cidadania e sem participação democrática e consistente na elaboração de políticas públicas que os contemplem. A proposta que ora apresentamos em nada inova no cenário eleitoral do mundo.
Muitos países, como Portugal, Espanha, França e mesmo os Estados Unidos, de diversas maneiras, permitem o voto dos seus cidadãos que se encontram no exterior. Os cidadãos portugueses e franceses residentes no Brasil elegem os seus representantes para o parlamento de seus países de origem. Na Itália, desde dezembro de 2001, encontra-se em vigor uma lei pela qual os italianos residentes no exterior, divididos em 4 circunscrições, Europa, Rússia e Turquia, 2, América do Norte, 3, América Central e do Sul, e 4, África, Ásia, Oceania e Antártida. Elegem 12 deputados e 6 senadores. É necessário que nos equiparemos ao que há de mais avançado no mundo, com relação à afirmação da cidadania política, permitindo o direito ao voto nas eleições para a Câmara dos Deputados e Senado, além da instituição e circunscrições especiais em outros continentes, as quais elegeriam os representantes dos brasileiros que residem naquela região do planeta. O Brasil é um país avançado na área da tecnologia eleitoral e é natural e benéfico que crie caminhos para a real representação política dos brasileiros no exterior. É preciso estender esse avanço e outras áreas do processo eleitoral, de modo a ampliar a participação cidadã e aprofundar o processo democrático. A participação eleitoral dos brasileiros no exterior será seguradamente ampliada se houver a chance de votarmos para senadores e deputados, preferencialmente com candidaturas de brasileiros com residência no exterior, e conhecedores das realidades dos imigrados e intersecções com as leis brasileiras. De acordo com a matéria da CNN, até março de 2022, contávamos com 603.391 eleitores no exterior, número que supera o número de eleitores no estado de Roraima, com 348.839 eleitores, Amapá, com 529.240 e Acre, com 560.016. Com esses números, é fundamental que tenhamos representação e interlocução com o governo. A ausência de interlocução oficial do governo federal com a comunidade brasileira, que ocorria no passado através do Conselho de Representantes de Brasileiros do exterior, extinto pela atual administração federal, através do decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, acabou com o único canal de contato entre o governo e os brasileiros no exterior. Apesar da constante contribuição para a receita do país, através do envio de insumos monetários, os brasileiros no exterior não apenas não desfrutam de nenhum serviço público, como educação, saúde e estradas, dentre outros, como também não contam com serviços consulares eficientes, desburocratizados e ou ágeis, nem apoio às suas atividades no exterior. Como mencionado acima, também carecem de representação via Congresso ou por qualquer outra forma de interlocução com o governo brasileiro. Atender às diversas e diferentes necessidades dos brasileiros imigrantes nas diversas partes do globo, de acordo com suas realidades... com as suas realidades nos seus países de residência, é uma tarefa que demanda compromisso e trabalho contínuo. É por meio desta carta aberta, direcionada aos partidos políticos, candidatos e candidatas às próximas eleições presidenciais, que reivindicamos não apenas o direito ao voto para a Câmara dos Deputados e para o Senado, mas a implementação de representações políticas em cada circunscrição: Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Ásia e Oceania, a serem coordenadas por representantes dos brasileiros que residam nas referidas regiões, de acordo com o número de brasileiros ali residentes, além do estabelecimento do Ministério da Imigração ou Secretaria de Estado da Imigração. Está claro que existe um grande desejo de brasileiros acometidos de problemas financeiros e sociais no Brasil de emigrarem. Há um crescimento significativo de salas e grupos de discussão nas diversas mídias sociais por parte de pessoas que almejam sair do Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida.
É de conhecimento público que os brasileiros que regressaram ao Brasil na época de sua administração, motivados pela perspectiva de vida financeira estável em seu país natal, já retornaram ou estão em processo de retornar ao exterior, já que o Brasil vem enfrentando uma grave crise econômica desde 2016. Próximo. Descendentes de portugueses. Vai em frente. Descendentes de portugueses, italianos, japoneses, espanhóis e franceses têm feito uma imigração reversa em grandes números para os países de seus antepassados, e há previsões de que tal fluxo imigratório brasileiro mantenha-se pelos próximos anos. Grandes movimentos imigratórios são seguidos por inúmeras dificuldades e desafios, como tem mostrado a história: tráfico de pessoas, trabalho análogo à escravidão, abuso de direitos humanos, prostituição, fome, prisões, expulsões, deportações, morte, propagação de doenças e outros. O atual fluxo migratório pós-pandemia não será apenas dos pobres, mas também dos membros da classe média, das áreas de serviços, indústria, pesquisadores e acadêmicos. Todos os que perderam seus empregos com a crise econômica e que não encontraram alternativas para sobreviver no país como anteriormente. Assim, o Brasil paulatinamente perde a pouca mão de obra qualificada que ainda possui, além de sofrer um preocupante esvaziamento no campo da pesquisa e da educação, com o êxodo de pesquisadores e acadêmicos. O aumento da diáspora brasileira, que pode ser comprovada informalmente pelas lideranças comunitárias ao redor do mundo e pelo Ministério das Relações Exteriores em relatório de 2020, revela a necessidade imperativa da criação do Ministério de Imigração, ou Secretaria de Estado de Imigração, que trabalhe na criação e execução de políticas públicas voltadas para essa parcela da população brasileira, que é superior em número à população do estado de Sergipe, do Piauí e próxima dos estados do Maranhão e Mato Grosso, por exemplo. O Ministério da Imigração continuaria a interagir com a comunidade brasileira pela rede consular, através de uma parceria permanente com o Ministério das Relações Exteriores, MRE, mas de forma independente e com orçamento próprio, além de parceria com outras instituições pelo mundo, Unesco, Unicef, associações, universidades, etc. Muitos dos serviços oferecidos por esse novo ministério seria concretizado via extensa rede consular brasileira, através de parceria permanente com o MRE, mas não dependendo do seu orçamento, gerando um relacionamento onde ambos os ministérios podem ser beneficiados e o alcance da comunidade com a diáspora imenso. Os postos consulares, em sua capilaridade mundial, continuariam sendo fundamentais para representar, proteger, guardar e cuidar dos brasileiros através do oferecimento de serviços consulares de segunda e terceira geração, além de serviços como cartório no exterior, através do oferecimento de serviços consulares e domicílio eleitoral dos mesmos. Próximo. Valéria? Então, o Ministério, Secretaria, funcionaria também como um think tank permanente de políticas públicas para os brasileiros imigrados, admitindo a colaboração com grupos e associações de acadêmicos e profissionais comprovadamente envolvidos com o tema. Abaixo, listamos algumas ações e iniciativas que seriam lideradas pelo Ministério da Imigração ou desenvolvidas em parceria com outros órgãos do governo, como, por exemplo, o MRE e o SEBRAE. 1. Proteção e conscientização sobre crimes ligados à imigração ilegal e desrespeito aos direitos humanos de nossos imigrantes. 2. Criação de cartilhas de conscientização das obrigações dos brasileiros no exterior, tais como declaração de impostos, recolhimentos previdenciários, etc. 3. Fundos para custeio de qualificação profissionais no exterior, FAT, SEBRAE, além de parcerias com entidades locais. 4. Criação de parcerias para o fomento do empreendedorismo. 5. Implementação de políticas permanentes
de promoção e difusão da língua portuguesa e da cultura brasileira como commodity e soft power, como já é realizado por outros países. Algumas sugestões: aulas em formatos EAD para comunidades isoladas, distribuição de livros didáticos e paradidáticos, parceria com associações locais para a criação de fundos para bolsas de estudos universitárias para descendentes de brasileiros, criação de leitorados, cadeiras permanentes de língua portuguesa em escolas secundárias e universidades pelo mundo, apoio e promoção de formação contínua de professores de português nas comunidades. 6. Financiamento de projetos voltados ao bem-estar da comunidade expatriada. 7. Promoção de serviços consulares de segunda e terceira geração. 8. Criação de parcerias locais para ampliação e modernização de serviços consulares. 9. Defesa dos direitos humanos e das minorias. 10. Criação de parcerias com outros órgãos do governo brasileiro para a reavaliação dos impostos e remessas de recursos monetários de forma mais vantajosa. 11. Criação de parcerias com outros órgãos do governo para a abertura de contas bancárias online, facilitando e legalizando investimentos da diáspora no Brasil. 12. Negociação de redução de taxas de imposto de renda para os aposentados expatriados. 13. Parceria com bancos, estatais ou privados, para criar planos de previdência privada voltados para os imigrantes com direito à repatriação de corpo. 14. Parceria com bancos, estatais ou privados, para criar planos de financiamento para a compra de casas próprias voltados para a diáspora. 15. Facilitação no processo de importação e exportação de produtos brasileiros para empreendedores brasileiros de pequeno e médio porte no exterior. Próximo. 16. Criação de políticas de conscientização e informação pré-viagem migratória, por exemplo, tradução de diplomas em órgãos solicitados pelo governo do país de imigração, vacinas a tomar, criação de uma caderneta de vacinação com tradução em inglês. 17. Desburocratização e incentivos fiscais para investimentos culturais e esportivos no exterior, incluindo a exportação de instrumentos musicais, obras de artes visuais, artes cênicas e afins para a divulgação da cultura brasileira no exterior. 18. Isenção de impostos de importação e exportação para obras intelectuais de artistas brasileiros autônomos residentes no exterior. 19. Participação consultiva na nomeação de cônsul honorário, continuará sendo executada pelo MRE, mas com o parecer do Ministério do Imigrante. Alguns dos itens acima foram apresentados a órgãos do governo e ou fizeram parte do plano de ação do extinto Conselho de Brasileiros no Exterior, porém sem resultados concretos ou continuação das atividades. O pouco conhecimento sobre os temas e a apresentação de propostas pouco eficazes, limitadas ou distantes das realidades das comunidades brasileiras, contribui, infelizmente, para que as propostas e debates não fossem eficientes e bem-sucedidos, assim como não foram buscadas soluções de longo prazo. O Conselho Consultivo Voluntário ligado ao MRE, criado durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reunia brasileiros na diáspora que trabalhavam de forma voluntária, o que também configurou-se como um empecilho ao desenvolvimento de soluções e políticas sustentáveis de longo prazo. Apesar das conquistas deste conselho ao longo de sua existência, o modelo de interlocução fundamentado no trabalho voluntário mostrou-se inviável e insustentável no longo prazo. Não há como contar exclusivamente com o trabalho voluntário para a execução de políticas públicas e ou atividades na diáspora. A proposta do Ministério de Imigração é também para que o trabalho em prol dos brasileiros no exterior venha a ser remunerado e que projetos e iniciativas de valor nas comunidades possam contar com verbas que assegurem sua manutenção e sua longevidade, assim como apoio e parcerias das entidades governamentais, inclusive, quando for o caso, qualificando os membros para editais de patrocínio e legislação de renúncia fiscal para projetos culturais no Brasil. Listamos abaixo ações legislativas necessárias e específicas
para o contingente emigrado. Essa é uma lista não exaustiva das necessárias alterações a serem feitas na legislação vigente para a inclusão de brasileiros residentes no exterior. Mariane, quer continuar? Pode ser. 1. Alteração do Decreto 3.048, de 26 de março de 1999, referente à cobrança pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a alíquota de 25% sobre os pagamentos de aposentadorias e pensões para aposentados e pensionistas residentes no exterior, aplicando o princípio de isonomia aos brasileiros no exterior para o pagamento de benefícios previdenciários através de representações de projetos de lei para aplicar o princípio da isonomia aos brasileiros no exterior. O projeto de lei de conversão número 12 de 2016, MP número 713 de 2016, que altera as leis número 12.249, de 11 de julho de 2010, número 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e número 9.481, de 13 de agosto de 1997, foi vetado ao chegar à mesa da presidência à época, disponível no link. 2. Alteração das leis 11.440, de 20 de dezembro de 2006, e 8.829, de 22 de novembro de 1993, que instituem o regime jurídico dos funcionários do serviço exterior e cria a carreira de oficiais de chancelaria e assistências de chancelaria para que seja criado o cargo de agente consular local para resolver definitivamente problemas de retenção, sublotação, treinamento e, principalmente, assegurar direitos trabalhistas e definir o regime jurídico desses funcionários. 3. Alteração da Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 4, que trata da perda da cidadania brasileira, garantindo aos brasileiros que adquirem outras nacionalidades que assegurem permanentemente sua cidadania brasileira em face de sentença proferida recentemente pelo STF. Ação, apoio à PEC 16/2021 da Câmara de Deputados, antiga PEC 06/2018 do Senado. 4. Alteração da Lei de Diretrizes de Bases da Educação, número 9.394 de 1996, e leis posteriores, para que sejam inclusivas e justas com os brasileiros imigrados e seus descendentes. 1. Alteração que regulamenta a regularização de diplomas e títulos estrangeiros, tais como a PL 07.841 de 2014, que precisa ser alterada para efetivamente criar um processo justo e rápido para a validação de diplomas, à luz do que foi proposto pelo Conselho de Cidadãos de São Francisco, proposta abrangente do Conselho de Cidadãos de São Francisco, que não interfere na autonomia universitária e que modifica completamente o sistema de reconhecimento de diplomas, passando a ser registro em entidade centralizadora, o MEC, promovendo a troca acadêmica e facilitando o reconhecimento de diplomas e títulos como alternativa ao procedimento de validação corrente. 2. A LDB precisa ser inclusa a respeito da educação fundamental e média para que escolas brasileiras no exterior possam ser reconhecidas, para que escolas que atendam brasileiros imigrados sejam regularmente complementadas com material didáticos, paradidáticos e similares, levando em consideração as diferenças encontradas na regulamentação educacional nos diversos países e mais. Alguém pode continuar.
Posso continuar aqui. 5. Alterações legislativas destinadas a facilitar, promover e fomentar o empreendedorismo nas comunidades brasileiras no exterior, eliminando obstáculos que impeçam a importação e exportação por pequenos e microempreendedores, assim como obstáculos fiscais e burocráticos. Criação de legislação específica para brasileiros empreendendo no exterior, como a remoção da necessidade de possuir CNPJ ou endereço no Brasil para poder ter acesso aos serviços prestados pela Apex, além de parcerias para treinamento e desenvolvimento subsidiadas conforme acontece no Brasil. 6. Alteração da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet, e similares, ou criação de nova lei sobre projetos culturais que permitam que brasileiros produzindo e promovendo cultura no exterior possam ser agraciados com apoio governamental sem impedimentos tais como obrigatoriedade de CNPJ ou endereço no Brasil. Como apoio governamental, leia-se renúncia fiscal. 7. Modificação da legislação que rege as OCIPs. OCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos, para inclusão das associações e entidades qualificadas no exterior, para que os benefícios da tal classificação possam se estender às mesmas. 8. Aprovar legislação que permita que os brasileiros imigrados votem para representantes nas duas casas do Congresso, tais como a PEC 5 de 2005 ou o PL 5058 de 2009, com mudanças no texto, que incluam candidatos residentes no exterior e promovam a participação política e eleitoral no exterior, exemplo de Itália e Portugal, tendo em vista os valores bilionários de suas remessas anuais ao Brasil e a ausência de participação nas políticas públicas. 9. Alteração da legislação que trata de traduções de documentos em língua estrangeira. A Lei de Registros Públicos, Resolução 155 de 2012 do CNJ, exige a tradução de documentos estrangeiros unicamente por tradutor juramentado no Brasil, dificultando e encarecendo assim o atendimento às necessidades da comunidade brasileira imigrada. Como, por exemplo, lembramos que só existem 2 tradutores juramentados de grego-português em todo o Brasil. Pedimos que, para residentes no exterior, a tradução possa também ser feita por tradutores certificados nos países de origem. Leis correlatas. Artigo 224 do Código Civil, artigo 157 do Código de Processo Civil, dos artigos 129 e 148 da Lei dos Registros Públicos de 1973 e do Decreto 13.609, de 21 de outubro de 1943. Concluímos, portanto, essa carta, informando que estamos prontos para estabelecer imediato diálogo, colaboração e cooperação permanentes com o novo governo brasileiro e que este encontre neste relato e em suas consciências motivos para agir em favor dos brasileiros emigrados, honrando sua participação cidadã constante, intensa e até neste momento invisível no desenvolvimento econômico do Brasil e como embaixadores informais de nosso país, de nossa economia, da cultura brasileira e da língua portuguesa. Contamos com seu apoio para promoverem ações legislativas e executivas de acordo com as propostas e necessidades elencadas nesta carta e que possamos, em breve, ter voz e voto em nosso país. Atenciosamente, Movimento Brasileiros Emigrados. Esse foi o manifesto que escrevemos. Provavelmente será ampliado ao longo do tempo, conforme notamos, e já notamos assuntos que deveriam estar ali incluídos, principalmente apoio à pesquisa e atividades de pesquisa, bolsas de pesquisa no exterior. Vamos complementar conforme as necessidades forem aparecendo, mas esse é o que temos nesse momento, e gostaria de promover aqui, entre os presentes, uma votação desse manifesto. Quem está de acordo, diga ei. Yay. Ei. Ei.
E levantem a mão para ficar registrado no vídeo, por favor. Ei. De acordo. Ei. Alguma objeção? Alguma alteração, primeira? Então, está aprovado o nosso documento. Valéria, Sim. gostaria somente de acrescentar, não é uma objeção, mas lembrando que nós teremos uma complementação, uma atualização dessa carta. Sim, correto? sempre. Esse é um documento vivo, seguirá sendo ampliado conforme as necessidades forem sendo identificadas. Nesse momento, precisamos promover o que nós já temos, mas esse documento eu acho que será permanentemente alterado. Esse documento é o esqueleto, né? Provavelmente vai ter algumas coisas que a gente vai conseguir vão ser obsoletos, e aí nós vamos acrescentando essa questão também da pesquisa, aí é para os pesquisadores, para também, quando propor, também nos dar uma ideia de onde a gente pode tirar esse dinheiro para a gente também propor, entendeu? Eu não sei, nunca fui pesquisador no Brasil, então não tenho ideia, mas eu vejo aqui na França que tem os laboratórios todos daqui são financiados pela iniciativa privada, mesmo que seja uma universidade do Estado. Então, talvez isso quem é pesquisador que já foi no Brasil, talvez possa ter uma ideia melhor para poder acrescentar isso. Sim, conforme eu falei no início, as ideias para esse grupo, o céu é o limite. Então, parcerias público-privadas, o financiamento direto de empresas a centros de pesquisa que beneficiem os brasileiros, mas sempre tendo em mente esse contato e essa ponte da vida transnacional, que nós somos a expressão máxima da vida transnacional, por vivermos aqui, termos uma conexão com o Brasil tão grande ainda. Então, eu acho que essa é uma permanente de todos os imigrantes, de um modo geral, e nós, brasileiros emigrados, temos essa conexão com o nosso país, o Brasil, e eu acho que ainda permanecerá por algum tempo. Portanto, esse é um documento vivo, vai ser ampliado, espero que a criatividade para fundos, recursos, formas de financiamento, colaborações, seja infinita. Encontrando nenhuma objeção, o documento está aprovado, e a partir de hoje é um documento público. Vocês podem convidar outras pessoas, podem divulgar a nossa página no Facebook, podem divulgar o documento, e estamos para o mundo nesse momento. Convidem outras pessoas que vocês acham que possam acrescentar ao nosso grupo, e quem está assistindo esse vídeo, se tiver interesse, por favor, entre em contato conosco. As informações de contato estão no Facebook, mande um e-mail e vamos falar com vocês. Nada mais tendo a acrescentar para essa reunião de hoje de lançamento, encerramos por aqui, e esse vídeo vai estar na internet, com certeza no Facebook, no website futuro que teremos, e em outros canais que acharmos onde devemos publicar isso. E está encerrada a reunião. Se os membros acharem, a gravação pode ser encerrada nesse momento, se os membros acharem que a gente precisa discutir